Olá, o meu nome é Janine e esse eu Deixa Pra Elas. Boa tarde, bom dia, graça e paz, irmãs. Eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que esse vídeo ele faça um encontro com o seu coração, amém? Hoje eu vou gravar a minha última parte do meu testemunho de conversão, amém? Antes de ir para o encontro com Deus, antes de conhecer Jesus, teve uma parte da minha vida que eu não coloquei no outro vídeo e eu vou colocar nesse. Eu me envolvi com o candomblé, né? Com feitiçaria e porque eu quis, né? Porque eu que procurei isso, amém? Eu tenho uma amiga que hoje é cristã, glória a Deus, por isso também se converteu um pouco depois de mim. Inclusive eu consegui levar ela até a igreja e ela permanece até hoje, amém? Na presença de Deus. Teve uma época da minha vida onde eu me envolvia, né, com muitos homens, e eu me envolvi com um homem casado, no qual eu quis, né, na minha cabeça, eu quis que esse relacionamento dele acabasse. E aí o que a gente faz? A gente vai atrás de quem? De Satanás, né? De quem faz essas coisas ruins. Sem discernimento nenhum, sem pensar no próximo, porque eu era uma pessoa egoísta, orgulhosa e sem noção alguma do perigo. Eu conheci esse homem, né, esse pai de santo, através de uma amiga. E eu acabei me envolvendo com ele, não porque eu quis, mas pela pressão, né? Não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e espontânea pressão. Porque eu lembro que na época eu trabalhava na área da cobrança e eu não tinha muito dinheiro, porque eu gastava muito na farra, muito com bebida, então não sobra dinheiro. E eu me lembro que eu procurei esse pai de santo, né, para fazer uma obra de feitiçaria, só que ele cobrou, e cobrou bem caro. Porque Satanás não dá de nada de graça pra ninguém, né? A conta chega, viu? A conta sempre chega. Parece que é gratuito, mas na verdade nunca nada é gratuito. Então, eu precisava pagar, né? Precisava ter dinheiro, precisava pagar o pai de santo para fazer a obra de feitiçaria. E aí, eu tive que me envolver com ele, tinha que me deitar com ele, tá? Irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo é da minha vida pessoal, né, do meu testemunho de conversão, de como eu era antes de conhecer Jesus. Então, não fique escandalizado, porque o mundo é desse jeito que eu estou falando aqui. Ele é um pouco pior, porque eu poderia ter passado por muita coisa pior se eu não tivesse encontrado Jesus Cristo na minha vida. Amém? E eu me lembro que eu conheci. Então eu comecei a me envolver com o pai de santo. E não sei porquê, todas as vezes que eu tinha que sair, né, que eu tinha que fazer alguma obra de feitiçaria, esse preço aumentava ainda mais, porque para nunca acabar a minha dívida com esse homem, né? E aí os dias foram passando, os meses foram passando. Eu me lembro que eu sofri um acidente de moto com essa minha amiga. E eu fiquei muito machucada e ela ficou muito mais porque ela estava dirigindo. E ela ficou bem machucada. E eu me lembro que a partir desse momento eu já não queria mais me envolver com esse tipo de coisa. Foi quando essa minha outra amiga começou a falar de Jesus pra mim. Que na época eu não escutava, mas a semente estava sendo plantada, amém? Eu tive muitas pessoas que oraram por mim, por isso que hoje eu não desisto de orar por ninguém que me pede uma oração ou que me pede uma oração para conversão. Porque se eu me converti a Cristo, eu não duvido de ninguém que possa se converter a Jesus Cristo, amém? E eu lembro que foi uma fase muito difícil para nós nessa época, que a gente sofreu um acidente e tudo.
E eu me lembro que a gente estava se recuperando e as coisas começaram a dar errado, né? No meu caso e no caso da minha outra amiga que também praticou o serviço com esse pai de santo, a feitiçaria. E eu me lembro que eu perguntava para ele o porquê isso estava acontecendo e ele dizia que era porque tinha muitas outras pessoas, muitas outras pessoas boas atrás dessa família e que talvez não daria certo, que a gente teria que fazer um outro tipo de trabalho. Aí eu falei, não, eu não quero. Eu não quero mais isso, eu não quero mais me envolver com isso, porque eu já estava cansada. Aí eu me lembro que eu fiz uma cirurgia, que eu tive que passar por uma cirurgia no útero um tempo depois, tá, gente? E esse pai de santo não me deixou em paz. E aí eu passei por essa cirurgia no útero, que eu já contei no primeiro vídeo. Acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, eu já contei sobre essa cirurgia. E aí eu tava me recuperando em casa. E esse pai de santo foi no portão da minha casa, atrás de mim. Porque ele queria receber, né? E aí eu me lembro que eu já tinha ido a primeira vez no culto. Eu já tinha ido uma vez no culto, na igreja. E ele bateu palma lá, né? Bateu no portão, me ligou, dizendo que queria me ver, que ele precisava do dinheiro. Ou que eu tivesse que pagar do outro jeito que eu sempre paguei ele. E aí eu lembro que eu fui até o portão. E assim que eu abri o portão, o rosto dele mudou. Na hora. O rosto dele mudou. Aí ele me falou assim, eu falei pra ele assim, oi, tudo bem, fulano? Eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ele falou assim, não precisa falar mais nada. Eu quero te dizer que eu não posso mais te procurar, eu não vou vir mais aqui falar com você, você não precisa me pagar nada, você não me deve nada, porque agora a sua vida pertence ao homem de branco. E eu não posso mais falar com você. Tchau. E foi embora e nunca mais apareceu. E no caso, hoje eu entendo que o homem de branco que ele fala, que as pessoas do candomblé falam desta forma quando estão com a sua entidade, né, que fala, elas falam homem de branco chamando Jesus Cristo de homem de branco. Então, ele, na hora que eu abri o portão, ele já percebeu que eu já tinha mudado de vida, que eu já tinha começado a mudar de vida e que eu não ia mais me envolver nisso, né? E ele viu através do meu rosto, né? Que Jesus Cristo já habitava no meu coração, sem eu saber. E aí o tempo passou, encerrei essa história na minha vida, eu continuei indo na igreja, fui para o encontro com Deus, foi a coisa mais linda da minha vida. O encontro com Deus para mim foi um divisor de águas, foi assim, maravilhoso, eu não tenho palavras para descrever. Eu me lembro que eu saí curada de lá, de muitos traumas na minha vida, muitas coisas que eu nunca falei, eu falei lá dentro do encontro com Deus, com o Senhor, amém? E essa minha vida de imperfeições, de coisas malucas, de coisas ruins, de todo o lixo que eu vivia, porque eu vivia praticamente sozinho o tempo todo e lixo atrás de lixo. Era a minha vida. Eu era aquela mulher conhecida, assim, que a mãe olhava e falava assim, eu não quero que você anda com ela, porque ela não presta, né? Era assim, como eu era reconhecida. Eu ia numa festa, se eu procurasse ter um relacionamento sério com algum homem, isso era motivo de piada para as pessoas, porque eu era uma piada. Eu era uma pessoa mal vista aos olhos de todos, até da minha família. Eu envergonhei muito a minha mãe muitas vezes, muito meu pai muitas vezes. Pedi perdão para eles por isso, claro. E é isso que o mundo oferece para nós. Só perdição, só coisa ruim, só solidão, só mágoa, só tristeza. Sem Jesus, não temos nada. Bom,
depois da minha cirurgia, eu tive um diagnóstico médico de que eu não poderia ser mãe. E se eu fosse mãe, se eu ficasse grávida, eu teria que avisar o meu médico ginecologista, né, o obstetra, no caso, para falar sobre a cirurgia que eu tinha feito para tirar um HPV do meu útero, né? Que era o vírus que eu peguei no meu útero por toda a promiscuidade, por toda a vida ruim, vida de imoralidade sexual que eu tive, entendeu? Então, eu com esse diagnóstico, eu guardei pra mim, me converti, comecei a ir pra igreja, me batizei nas águas, em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Eu me batizei nas águas, acho que um mês ou menos depois que eu fui pro encontro com Deus. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto do meu batismo no final desse vídeo. E aí, eu sempre orei pela minha família, sempre quis ter uma família. Sempre orava por ter um marido. Eu não orava por filhos porque eu tinha aceitado aquele diagnóstico médico, que eu não ia ser mãe, que não ia conseguir ter um filho. Então eu orava por um homem que já tivesse filho, porque aí ele não ia ficar me cobrando ter um filho. E eu me lembro que eu comecei a orar pelo casamento e tal, e eu lembro que a minha mente era super conturbada, super perseguida, porque todo momento da minha vida eu sempre fui destruidora de lares, eu sempre fui destruidora de casamento, né? Nunca quis nada sério com ninguém, nunca ninguém quis nada sério comigo, né? Nenhum homem. E eu me lembro que eu orando, Deus falou pra mim assim: eu vou restituir todos os seus sonhos, creia. E eu lembro que eu ia para os cultos, eu ia para os encontros de jovens que tinha, culto de jovens, tudo. Eu ia para a igreja, eu não me separava porque eu sabia assim, que se eu ficasse sozinha na minha casa, eu ia acabar pecando, eu ia acabar saindo pra rua e bebendo do jeito que eu bebia antes, até cair, e fazendo sexo ilícito com homens, com certeza. Então eu não me afastava das pessoas de Deus, dos meus amigos de Deus. E eu quero dizer pra você que tá assistindo esse vídeo, que fique perto das pessoas que caminham com Cristo quando você se converte, entendeu? Quando você quer uma vida com Deus, fique perto das pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida em santidade com o Senhor. Porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito você não se afastar do Senhor. Não dá pra você colocar o pé em duas canoas. Ou você é de Deus ou você é do mundo. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz isso. Então você que tá começando, caminhando na fé, se agarra ali, ó, no seu pastor, na sua pastora, não sei, no seu líder, né, aí da sua igreja. Se agarra nisso, fica perto de Deus, nem que você tenha que morar dentro da igreja. Essa é a verdade, essa é uma verdade que dói em muita gente, porque tem muitas pessoas, muitos jovens, velhos, pessoas que estão caminhando na fé agora, que começou agora, achando que é o super-herói, que é o cara, entendeu? Que é o top da fé. Não, eu me garanto. Eu posso ir numa festa, posso ir numa balada que eu não vou transar com ninguém. Tô de boa. Eu posso beber uma lata de cerveja, porque eu só vou beber uma lata de cerveja. Será? Será que você não vai ficar bêbado, beber e dar vexame, fazer coisa feia? Porque o Senhor não se agrada disso. Então, você que tá caminhando na fé agora, segura na mão do seu amigo aí, ó, que te levou pra igreja, não solta não. Fica com ele, viu? Em nome de Jesus, porque ele vai caminhar com você. Porque se um cair, o outro levanta, entendeu? Um ajuda o outro. E aí eu me lembro que um dia, eu orando ao Espírito Santo, orando a Deus, pedindo para que eu me casasse, porque dentro da igreja também tive uma decepção amorosa. Sim, irmãos, dentro da igreja existe todo tipo de pessoa. Se você tá querendo ir para a igreja, porque lá vai ter pessoas perfeitas, não precisa ir.
você tem que ir para a igreja por conta de Jesus Cristo. Não é por conta do pastor A, pastor B, ou da denominação, ou da placa da igreja. Então, eu tive uma decepção amorosa dentro da igreja logo de início, quando eu entrei, que isso poderia ter feito eu me afastar do Senhor, eu me desviar, voltar para o mundo, porque eu pensei assim, se dentro da igreja também tem isso, lá fora também tem, eu não preciso me expor ao ridículo, né? Porque eu fui totalmente exposta quando eu me envolvi sexualmente com essa pessoa. Antes de ir para o encontro com Deus, né? Antes de me converter de verdade, eu tive um relacionamento amoroso com um homem dentro da igreja que deu muito ruim. Muito ruim, por falta de sabedoria dos dois, amém? Eu não culpo ninguém, tá? Você que tá assistindo esse vídeo, a culpa foi minha mesmo e dele, né? A culpa é nossa. E eu me lembro que eu continuei orando, volto a falar que a igreja é um hospital, tá? Jesus Cristo veio para os doentes, veio para os enfermos, não veio para os sãos, a Bíblia diz isso, tá? Então vai pra igreja do jeito que você tá, não fica fazendo firula, não. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, falando bem a real. Não espera você tá bonitinho, todo lindinho pra ir buscar a Deus, tá? Que você vai acabar morrendo, indo pro inferno, porque você esperou demais, tá bom? Então busque a Deus enquanto você pode achar, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, né? Desse pandemônio aí. Em nome de Jesus, que será dissipado da terra esse vírus, amém? Bom, voltando a falar do vídeo, voltando a falar do meu testemunho, eu me lembro que orando numa noite, eu pedi pro Espírito Santo me mostrar como que ia ser meu marido. E aí, eu vi o meu marido no sonho. Eu vou resumir, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vi meu marido no sonho. E aí eu falei pra uma amiga minha próxima, muito próxima, ela é minha amiga até hoje. Até hoje ela continua congregando na mesma igreja que eu vou. E eu falei pra essa minha amiga sobre o sonho, falei pra uma outra amiga nossa também, que no caso essa outra amiga nossa que viu o meu marido pessoalmente, ela já conhecia ele. Aí ela me mandou uma foto, na época eu já tinha Facebook, ela me mandou uma foto dele do Facebook, e eu olhei a foto e falei assim, é ele. Eu já tenho esse vídeo gravado aqui na página sobre como eu conheci meu marido, sobre o meu casamento. Então, você que não viu, dá uma procurada lá no Instagram, no YouTube, do Deixa Pra Elas, e dá uma olhada lá no meu testemunho de quando eu me casei. Resumindo, eu me casei com esse homem, que era o homem do sonho, é ele, graças a Deus. E logo na minha lua de mel, logo depois eu fiquei grávida. E aí eu falei assim, como assim eu tô grávida? Sendo que o papel lá, que o médico disse que não ia rolar, não ia dar certo eu ficar grávida, tava grávida. Aí eu me lembro que eu fui no médico, falei pro médico que eu tava grávida e tal, não sei o quê. E aí, resumindo, a minha gravidez, eu perdi o bebê. Eu tava de 17 semanas, eu perdi o bebê, o meu primeiro bebê. Era uma menina. E eu perdi por quê? Porque como eu tive esse problema no útero, eu tinha que ter feito uma cirurgia para segurar o bebê dentro do útero, porque no caso eu tenho o colo do útero curto, né? E quando o feto, né, o bebê, ele atinge um determinado peso, o bebê fica pesado, né, no útero, e o meu colo do útero é aberto, então eu tenho um aborto espontâneo. Então, como eu não fiz a cirurgia, eu acabei perdendo esse bebê, era uma menina. E eu fiquei arrasada, eu lembro que meu pastor foi me visitar e tudo, só quem perdeu um filho sabe. Essa bebezinha, ela tava formadinha, já tinha pele, tudo, os órgãos, né, tava formando os dedinhos do pé. E aí, infelizmente, eu perdi.
E eu me lembro que meu pastor falou uma frase pra mim que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim: filha, porque ele chama a gente de filha, filha, filho. Esse bebê que você perdeu é uma primícia pro Senhor. É a sua primícia pro Senhor. E eu descansei meu coração. Nisso eu sabia, eu tinha certeza que o Senhor ele ia me dar uma nova chance de ser mãe. 1 ano depois, irmãs, eu fiquei grávida novamente. Fiquei grávida novamente do meu bebê arco-íris, que o nome dela é Ana Vitória, ela tem 3 anos. Deu tudo certo, mais ou menos, né? Porque a minha filha, para quem não sabe, para quem não me conhece intimamente ou não me acompanha nas redes sociais, eu tenho uma filha prematura extrema. Ela nasceu de 27 semanas, pesando 900 gramas. Na UTI, ela chegou a pesar 700 gramas, porque ela perdeu peso, né? E ela lutou pela vida na UTI, e ela é o meu milagre hoje. E eu tive essa bebê, essa minha filha prematura, por conta dos meus pecados, entendeu? É uma consequência, porque eu tive um HPV no útero, como eu disse no início do vídeo, e isso prejudicou muito, né, o meu útero. Então, assim, eu não tenho uma parte dele, né, um pedaço dele ali que é no colo. Não sei explicar exatamente onde é, mas isso prejudicou muito. E o Senhor me deu esse milagre. Então, o que eu concluo com tudo isso nesse meu testemunho de conversão? O Senhor pode todas as coisas. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Então, ele tinha me prometido que eu ia ser mãe. E eu nunca descartei essa possibilidade, nunca desisti. Depois de 1 ano eu fiquei grávida. Foi uma gravidez difícil, foi uma gravidez de alto risco, eu fiquei deitada, de repouso, mas deu tudo certo. Nasceu prematura, mas está aí, cheia de saúde, glória a Deus. Minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em novembro. E ela é maravilhosa, uma criança muito inteligente. Nenhuma sequela. Eu me lembro, irmãs, que no início da minha conversão, até hoje, na verdade, eu perdi muitos amigos, muitas pessoas que me conheciam, me excluíram. Na época tinha o Orkut, quando eu me converti. Não, perdão. Na época já tinha o Facebook, tinha acabado de encerrar o Orkut e tinha o Facebook. E era tudo novo, né? O Facebook era tudo novo, não tinha muita coisa. E eu lembro que eu fui muito atacada na rede social, porque as pessoas que me conhecem, as pessoas que me conheciam, né, algumas que já me excluíram da vida faz anos, me viam na rua ou então me viam que eu tava postando algumas coisas no Facebook e falava assim: você é crente? Não, você não é crente. Não. Isso daí é balela, isso daí é fachada. Tá se escondendo atrás da Bíblia. Que não sei o que tem. Daqui a pouco tá bebendo, transando com todo mundo. Do jeito que ela fazia, porque era uma sem vergonha. Era isso que eu escutava, viu, irmãs? Era isso que eu lia lá nos comentários. Muita gente veio no meu particular, no meu WhatsApp, né, no meu celular, por mensagem, por áudio, por texto. Falando pra mim que eu era uma mentirosa, que agora que eu era crente, que eu ia esquecer das coisas que eu já tinha feito, que não sei o que tem. E eu falo pra vocês, gente, que hoje eu sou uma nova pessoa. E não, eu não voltei a praticar nenhum ato ilícito do que eu praticava antes. É claro que eu peco todos os dias, né? Com certeza, porque todos os dias a gente acorda tentando ser melhor, tentando se parecer com Jesus. Mas a gente é humano, a gente não é nenhum anjinho, né? Não é nenhum serafim lá de Deus. Então, sim, eu peco todos os dias. Às vezes eu me exalto, às vezes eu acordo chateada, cansada, e assim vai. Brigo com meu marido, brigo com a minha filha, eu sou humana, entendeu? Tenho alguma discussão com um amigo, entendeu? Mas nada que... Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Então, da minha boca nunca saiu nunca mais um palavrão,
ou uma coisa ilícita, uma coisa que não convém. Quem me conhece depois da conversão sabe, pode dizer, como que é a Janine hoje e como que ela era antigamente. Então eu era o cocô da mosca, né? Porque a mosca era melhor do que eu. Eu era o cocô da mosca, depois da mosca, depois do cocô do cavalo, depois da vaca, depois do cavalo. Eu era o pior do pior do pior. Eu era essa pessoa. Orgulhosa, horrível de se lidar, mentirosa, falsa. Eu era essa pessoa. Destruidora de lares, manipuladora, cínica. Aí essa velha criatura, ela morreu. Ela morreu quando eu renasci, quando eu nasci de novo nas águas, quando eu me batizei. Amém? E eu deixo para vocês esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho, né? Que ele seja edificante para sua vida, que o meu diminua